eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. O que mais nós vamos escutar o apóstolo Paulo falando pelo Espírito Santo é falando do mistério, que esteve oculto. É um mistério. A revelação do Evangelho é um mistério que foi revelado. E os salvos, eles começam a viver esse mistério dessa nova vida. E o que nós lemos aqui, o Espírito Santo usando o apóstolo João para falar isso aqui, o que era, claro, está falando de Jesus. Está falando de Jesus aqui, o Salvador e Senhor. Amém? E as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida, olha só, a vida, está falando de Jesus, e temos sempre que lembrar, Jesus, homem, está falando de um ser humano, 100% Deus e 100% homem, está falando dele. Tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada, quando desceu. Amém? Aí, no Evangelho de João, capítulo 1, o que o mesmo João está narrando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Unigênito do Pai, Filho único, cheio da glória do Pai, cheio de graça, da presença, do poder de Deus e da verdade. Amém? Foi o que João estava querendo falar lá em 1 João. É a mesma coisa. Por isso que Hebreus, o mesmo Espírito, não são os mesmos autores, mas vai falar que Jesus é a imagem expressa do Deus invisível. Bom, como é que falam a mesma coisa? A mesma coisa. Ninguém mudou o discurso na Bíblia. Ninguém mudou. Amém? E essa vida foi manifestada, cheio. Onde estava a glória? Cheio do favor de Deus e de verdade. Cheio de paciência. Cheio de bondade. Cheio de santidade e cheio de verdade, divino, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade, cheio do poder do Senhor. Amém? Aí o Espírito Santo no Evangelho de João também, e nós não podemos esquecer que esse Jesus foi gerado dentro de um ventre de uma mulher, sem a participação do homem. Isso é normal? É? Claro que não. Agora, quem acredita nisso? Acredita mesmo que é um absurdo a mensagem para Maria. Não se preocupe, que tem uma criança sendo gerada dentro de você, mas é pelo Espírito, é o Espírito que está fazendo essa obra. E foi gerado, e saiu, cresceu, e com 30 anos começou o ministério, gerado pelo Espírito Santo, até José aceitou. É um milagre ou não? Gerado pelo Espírito Santo. Amém?
Porque se Deus enviou o Filho para nos dar a vida eterna, não tem como essa vida não ser manifestada. Não tem como. A vida eterna que Ele trouxe para a humanidade, ela tinha que ser manifestada. Como é que vamos desfrutar da vida eterna sem usufruir dela? Então, primeiro ela passeou na terra, a vida eterna. Por isso que fala o unigênito do Pai, Filho único, cheio da glória do Pai. Mas ninguém, Moisés, Abraão, ninguém. Só Ele. Amém? Isso eu continuo acreditando que a fé vem pelo ouvir. Eu continuo acreditando, porque eu estou lendo e está me ajudando, eu estou estudando, está me ajudando, então eu continuo acreditando. Eu aconselho a pedir ao Espírito Santo para rasgar, tirar o que atrapalha. Pede ajuda. Tu não vai conseguir, pode esquecer. Se você tentar ajudar Deus, tu é um miserável, não vai acontecer nunca. Nunca, porque Maria não pôde fazer nada, só aceitou. Só aceitou. E o Espírito Santo entrou nela? Entrou? Essa palavra, ela é pregada para o Espírito Santo fazer a mesma coisa com a gente. Ela deixou, o anjo apareceu, não se preocupe. Aí ela deixou. E assim somos nós. É só deixar. Se desarmar. Para ele entrar. Amém? Aí é claro que esse reino espetacular que chegou, a Bíblia diz que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria, amor, paz, amor e alegria no Espírito. Não tem nada a ver com matéria, esse reino. Amém? E no Evangelho de João, aquela conversa com Nicodemos, que ele tem e diz para Nicodemos, que Nicodemos quer conversar sobre outras coisas, mas ele fala para Nicodemos, no 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Logo aqui Jesus, a Bíblia não revela, Jesus não falou isso, mas se Jesus já falasse para ele, eu saí do ventre de Maria sem a participação do homem. Ao homem possível, para Deus tudo possível. Amém? Ele ainda usou a Virgem Maria, lá no Éden só usou o barro, ficou até mais fácil aqui. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus continua falando que sempre o que interessa, mesmo. Isso aqui eu não vou esquecer nunca. Na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Tem o homem espiritual que nasce do Espírito e o homem carnal que nasce da vontade do pai, da mãe. Amém? Essa é a realidade. Aí quem são esses? Quem são esses? Esses que nascem do Espírito. A Bíblia diz que os que nascem do Espírito nascem de Deus. Deus faz uma obra espetacular. Quem gera? O Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que nasceram, quando a obra é do Espírito Santo, nasceram de Deus. Olha o capítulo 1. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem, quem são esses? Os que creem no seu nome. Os quais, esses, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém?
Então o Espírito Santo gera de acordo com a vontade de Deus. São esses, amém? Que tem que nascer de novo. Nascer de novo, se tem que nascer de novo para entrar e ver o reino, a Bíblia está afirmando que tem que ter a presença do Santo Espírito. Nascer de novo, nasceu, vai ter o crescimento espiritual, vai ter o amadurecimento, claro, como uma criança, mas já nasceu. Antes de Jesus começar o ministério, ele foi gerado, estava na barriga, não tinha impureza. Quando o coração puro, quando o Espírito Santo faz a obra, quando prega o Evangelho e nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, de coração, selado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que eu nasci de novo aí. Eu nasci aí de novo. E se eu nasci de novo, eu entro e vejo. Então a Bíblia está afirmando, se eu não tomar posse de Jesus, a autoridade dele sobre a minha vida, eu não posso entrar e ver o reino. Só dá para entrar e ver o reino com a presença de Jesus, com a autoridade dele. Não é tu entrar para nascer de novo. A Bíblia diz, se tu não nascer de novo, não entra e nem vê. Não vai usufruir dos privilégios que tem o Evangelho. Porque foi manifestado, quem deu a vida eterna, revelou ela. Então é uma vida que ela não pode deixar de existir. Ela não tem fim. É necessário ter a vida eterna para entrar na atmosfera do céu. Por isso que tem a presença da vida eterna e cresce. E isso é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E com isso aí depois, qual é o normal? Depois vem a obra do Espírito Santo nos transformando de glória em glória. A imagem e semelhança de Jesus. Então, por causa das promessas que temos em Cristo, a Bíblia diz que por causa das promessas, nós participamos, tomamos posse da natureza divina. Da natureza divina, a imortalidade entrou. O eterno chegou, por causa da presença da vida eterna. A vida se manifestou e nós anunciamos. E nós pregamos ela. E nós testificamos dela. Porque ela não pode deixar de existir. Tem que revelar. E a glória, é aí que Cristo é glorificado. Em Romanos capítulo 8, 29. Porque os que dantes conheceu, você quer presciência do Senhor, também os predestinou, para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho. 8:29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que, qual é o propósito? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o propósito disso tudo? Para Cristo ser glorificado na igreja, para ele ser o primogênito entre muitos irmãos, predestinados a terem o caráter do Senhor Jesus, predestinado a viver como Jesus viveu, predestinado a viver da forma como Cristo viveu, de glória em glória, a imagem do Senhor Jesus. Não como Moisés, mas aqui com o rosto descoberto, levando, sem se conformar com esse mundo, imitando Cristo, revelando a glória de Deus que estava no caráter de Cristo. É o que a Bíblia diz, para que o Senhor seja glorificado. E a obra do Espírito é glorificar o Senhor Jesus. E a Bíblia aí, vamos desfrutar. É claro que com base, se tu tomou posse da eternidade e entrou nela na atmosfera do céu, porque a Bíblia diz que ele nos levou para as regiões celestiais, para viver isso.
e depois pensar e buscar nas coisas de cima. Quem? Os que ressuscitaram com Cristo, que tomou posse da vida eterna. Depois que toma posse da vida eterna, é por isso que o amor lança fora todo o medo. Se eu entrei e vejo, estou usufruindo desse reino, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É claro, se eu entrei, se a eternidade entrou, se a eternidade eu nasci de novo e desfruto desse reino, vai ser uma realidade na minha vida, justiça. Justiça é o quê? Sabe o quê? É a verdade do Senhor governando nossas vidas. A verdade, porque Ele viu cheio de graça e verdade. E a Bíblia diz que nós somos servos da justiça agora. Quando isso ocorre, está sendo revelado que eu nasci de novo. Que eu nasci de novo e entrei e estou desfrutando desse reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, a verdade me governa, eu não consigo guardar ela, ela sai. Paz te toma conta, a paz que excede todo o entendimento toma conta do nosso ser, porque a eternidade chegou e a eternidade é isso. E em quem? No Espírito Santo, porque você nasceu de novo, porque a eternidade está em você. Saiu a paz do mundo, entrou a verdadeira. Porque o reino de Deus que tu entra e vê é isso aqui: justiça, verdade governando, paz, a presença do Deus de paz, alegria, fruto do Espírito, alegria. A nova vida começa a reinar dentro de nós. Quem nasceu de novo. É necessário, Nicodemos, nascer de novo para entrar nesse reino e desfrutar da glória dele. Porque é gerado quem nasce da carne, impossível, não vai conseguir isso nunca. Mas quem nasce do Espírito se torna espiritual, tem como se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Para quê? Com o propósito, para que possais experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Desfrutar, prazer, desfrutar da vontade. Mas como eu posso me apresentar se eu tiver a eternidade? Me apresento com um sacrifício vivo, não morto, porque eu nasci de novo, eu estou com a eternidade. Santo, agora, não pecador, santo. Santo por quê? Eu estou com a eternidade, eu estou com a vida de santidade do meu Senhor. Então eu sou santo. Agradável a Deus, que é o vosso culto racional, espiritual, não é mais da carne, porque nós, a Bíblia diz que não somos mais da carne, não andamos mais na carne, que os carnais andam na carne, mas a Bíblia diz que o verdadeiro cristão que tomou posse da eternidade não anda mais na carne, porque nasceu de cima, da vontade de Deus. Se eu nasci de acordo com a vontade de Deus, verdadeira justiça e santidade, se isso é uma realidade sob o domínio da vontade dele, a vontade dele vai me governar. Amém, irmão? Essa é a realidade. O reino de Deus não é... Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Por quê? Está com a vida dele, porque quem tem ele tem a vida dele. Tem a glória, tem a graça do Pai. Unigênito, porque ele tem a primazia, unigênito entre muitos irmãos. Eu passei a ser irmão dele, herdeiro, co-herdeiro com ele, de quê? Da vida eterna que ele deu para a igreja. É a verdade da Bíblia. Então agora, se alguém diz que está nele, tem a vida dele, deve andar como ele andou. Então eu tenho que lembrar de Jesus. Sabe como é que Jesus andou? Pedro, estou com uma dor aqui do lado, ora para acabar com essa dor, Pedro. Pedro, estou desempregado, Pedro. Eu não vejo a hora de começar a trabalhar, eu vou orar a Deus para ele abrir uma porta de emprego. E os apóstolos também, eu não vejo a hora de casar, eu quero uma mulher, eu quero um homem. Está repreendido. E a promessa de Deus é essa vida eterna. É a eternidade.
Jesus só falou: tem uma comida melhor, fazer a vontade do meu Pai, fazer a obra dele. Eu tenho uma comida melhor. O que alimentava ele era a vontade do Pai, porque foi gerado pelo Espírito. A vida estava lá desde o princípio com o Pai. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio da graça do Pai e da verdade do Pai. Uma vida que nunca vimos. Está na igreja. É uma vida que não pode deixar de existir. Se Deus deu a eternidade, tinha que revelar ela para nós. Se nós recebemos a vida eterna, ela não pode deixar de existir. Tem que ser manifestado na igreja. Senão é mentira, não nasceu de novo. Continua sem o Espírito. E se quem não tem o Espírito não tem Deus, vai para o inferno, segundo a Bíblia. O resto é mentira. Isso é Bíblia, isso é Cristo, isto é salvação. O resto é mentira, engano dos homens abomináveis, que diz a Bíblia. Abomináveis. Os versículos que estão na Bíblia me impedem de ficar falando palavras em vão. Tudo está aqui. Tudo quer se fortalecer? Quer se fortalecer espiritualmente? Eu li um texto, porque outro dia escutei uma blasfêmia. Psicologia. Não ande sozinho, você sozinho, ande com quem é experimentado. Mas é melhor ir para a Bíblia. Prefiro ir para a Bíblia. Quem eu tenho que andar? Louvado seja Deus. Foge também dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2, dos desejos da mocidade, e segue o quê? Não é só foge dos desejos ponto, fugir, não, peraí, foge de sair, mas vou te direcionar para onde tu tem que ir, porque está escado a carnalidade, só não fazer, não, mas a Bíblia fala para não fazer, e depois fala o que tu tem que fazer, amém? Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, segue a verdade do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo te governar, a fé que é gerado pela palavra, o amor e a paz, com quem? Com os que com o coração puro invocam o Senhor. Quem você tem que pedir a companhia? Quem você tem que buscar a companhia de quem? Quem quer ser consolado? Vai buscar onde? No Egito? No Egito? Timóteo, estou te dando um conselho para tu se fortalecer e ficar firme na fé, para tu morar no céu. Foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com quem? Com os irmãos fiéis, com os irmãos que temem a Jesus, com os irmãos que amam Jesus. O resto é mentira, o resto é carnalidade, não vamos edificar nossa vida, vamos para o inferno, porque continua valendo, as más conversações corrompem os bons costumes, mas se junta a esse, porque esse que invoca o Senhor Jesus com o coração puro, querem Jesus e querem ir para o céu. Essa é a Bíblia, porque esses tomaram posse da vida eterna e não abrem mão dela. Que seja assim, e assim eu tenho, o Espírito Santo faz assim, me mostra estampado, quem nasceu e quem não nasceu, irmão, mas o Senhor Jesus, Ele ama demais, e provou, está pensando que essas palavras porque Ele tem ódio? Não, Ele quer tirar o homem abominável, Ele quer tirar de dentro da gente, e quer tirar as pessoas que estão sendo enganadas por Ele, porque Ele continua querendo salvar. E sempre quando Ele fala isso, Ele está falando assim, ó, abre, quero ceiar contigo, quero ter comunhão contigo, quero te dar a vida eterna. Ele quer isso, Ele não quer condenar, Ele quer salvar, mas o dia se aproxima, está próximo, onde não vai ter mais chance.
Porque vai ter uma hora que quem está morrendo hoje, acabou as oportunidades. Então nós estamos tendo. Eu sei e quero aprender muito mais, porque é de glória em glória, eu ainda estou aqui, tenha espaço para Ele. Tem bastante espaço para Ele. Porque o principal, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a glória tem que ser dele. E quer ver Ele ser glorificado, Cristo, da maneira como diz a Bíblia que tem que ser? Quando tu vai imitando Ele, deixando o Espírito Santo fazer a obra que tem que fazer na nossa vida. Com a presença dEle, o impossível acontece. É só deixar como Maria deixou. No primeiro momento não dá para entender, mas depois o Gerardo cresceu, saiu, viveu, se sacrificou, foi para o túmulo. Sabe por que ele saiu do túmulo? Porque a vida que estava nele, ela não pode deixar de existir, ela é necessária. Então não podia ficar lá, no túmulo. A vida que nós recebemos de Jesus, ela é necessária, não pode ficar no túmulo. Ela se manifesta viva, porque Ele é vivo. Essa é a palavra para nós nesta noite. Eu louvo a Deus que não estou jogando, o tempo que eu estou em casa, eu não estou jogando fora no lixo. Eu sei que Ele tem muito mais para aumentar a fé. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.